Tem sido muito interessante acompanhar a destruição política do Arthur Lira, porque ele cometeu o erro fatal de ter anunciado com tanta antecedência a sua sucessão para 2025. Ao fazer isso, ele deflagrou uma corrida de vários partidos que ruiu a base dele na Câmara dos Deputados, porque todos esses partidos, por óbvio, vão querer o apoio do PT e do Lula. Isso enfraquece o Arthur Lira, aumenta a possibilidade do Lula negociar diretamente com essas lideranças, passando por cima do Lira e o enfraquecendo ainda mais. Como nós falamos aqui, o Arthur Lira errou, está pagando caro por isso e o castigo para esse erro vai ser novamente deputado federal em 2026. Você vai colocar nos comentários, esse erro do Lira fortalece o governo Lula? Na sua opinião, Lira está destruído? Ele já era? Vai virar um Rodrigo Maia? Deixe seu like se você quer a destruição do Arthur Lira e gosta quando ele se dá mal e se inscreva no canal. O erro do Arthur Lira, na minha opinião, foi um erro super infantil. Foi trazido pelo Thales Faria, colunista do UOL. E eu concordo perfeitamente com ele. Porque o Lira, ele vai sair, vai perder o mandato de presidente da Câmara dos Deputados em 2025. Só que ele cometeu um erro porque ele antecipou em 2 anos a sucessão dele. Ele lançou o Elmar Nascimento, que é deputado federal do União Brasil, na Bahia, para ser o seu sucessor. E isso foi um erro muito infantil. Porque ao lançar o Elmar Nascimento, ele deflagrou uma corrida, falou, peraí, o Marcos Pereira do Republicanos também quer. Não, mas tem o pessoal do PSD. Vários outros partidos começaram a se movimentar. E o Lira, ao cometer esse erro, ele rachou a sua própria base. Para vocês terem uma ideia, um dos postulantes a substituir o Arthur Lira é o Antônio Brito. Se você não sabe quem é o Antônio Brito, não importa. O que importa é que ele é do PSD da Bahia e ele é um aliado do Lira. Ele é um aliado do Lira, mas ele se coloca como candidato em oposição ao Elmar Nascimento, que é o candidato oficial do Arthur Lira. Olha só o problema que o Arthur Lira se colocou. O Antônio Brito, ele é do mesmo partido do Rodrigo Pacheco, do PSD, que é o presidente do Senado. Então ele se coloca como numa posição de pacificador das relações da Câmara com o Senado. Sabe quem está defendendo o Antônio Brito para ser presidente da Câmara dos Deputados? O Gilberto Kassab. Inclusive, o Padilha, o Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, tem sido pressionado e tem ouvido pedidos para que o governo se empenhe em apoiar o Antônio Brito em 2025 contra o candidato do Arthur Lira. Olha o erro que o Lira cometeu. Há uma expectativa do Antônio Brito porque ele falou o seguinte, eu não vou esconder que eu sou próximo do governo. Claro que não. O PSD tem 3 ministérios. 3. Então, naturalmente, é um candidato do governo. E é um bom nome, porque o PSD tem muito voto e grande poder de articulação. E é interessante que os outros postulantes podem acabar escondendo a sua proximidade com o governo, apesar de votarem junto em algumas questões, como por exemplo o Marcos Pereira do Republicanos. Os Republicanos votam mais junto com o governo do que a União Brasil, que tem 3 ministérios. União Brasil do Elmar Nascimento. Enquanto eles querem esconder o governo, o Antônio Brito quer colocar o governo como sendo o seu trunfo para atrair o PT. E a federação do PT, que é muito grande, é a segunda maior bancada da Câmara, perdendo só para o PL. E é interessante pelo seguinte, o Antônio Brito é amigo do Arthur Lira. Ele foi o primeiro deputado, ou a primeira liderança, a apoiar a candidatura do Arthur Lira explicitamente em 2021. Quando o Lira teve seu primeiro mandato. Então qual é a expectativa do Antônio Brito? Que o Lira não se empenhe diretamente na candidatura do Elmar Nascimento, porque assim ele, Antônio Brito, poderia ter até alguns votos de deputados liristas. O Lira errou. Errou completamente. Se ele não forjar o sucessor, já era para ele. A Thaís Oyama disse que o Lira tem medo de ser um novo Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia também era colocado como sendo um todo-poderoso na Câmara dos Deputados, um primeiro-ministro branco, e depois que aconteceu, nem deputado mais o Rodrigo Maia é. Porque a presidência da Câmara dos Deputados, ela dá muito poder. Só que é um poder burocrático, um poder que vem do cargo, e não da própria figura do parlamentar que o ocupa. E talvez o Lira tenha subido um pouco a cabeça que ele é o todo-poderoso, mas ele não é. Ele tem poderes por conta do cargo. Quando ele sair, se ele não forjar um sucessor, e mais ainda, se ele não tiver um ministério forte, acabou. Como que ele vai enfrentar o Renan Calheiros em Alagoas? Não vai. Ele não tem o mesmo poder do Renan Calheiros. O Renan Calheiros tem muito mais capilaridade em Alagoas.
Fora que o Renan tá preparando uma bomba contra o Arthur Lira que vamos falar em um vídeo futuro. Sem o poder do cargo para distribuir emendas e sem um ministério forte, o Lira não tem absolutamente mais nada com isso. Ele não tem força para enfrentar o Renan Calheiros e ele vai ter que se contentar em ser um deputado federal novamente. É claro que essa quantidade grande de partidos ou de postulantes a suceder o Arthur Lira fortalece o governo. Ele achou a base, ele é um tonto. Lira, você é um infantil, você é um moleque, um menino, quer ser o deputado federal mais poderoso da história, mas comete erros básicos e erros infantis. Porque agora o que acontece? Republicanos querem o apoio do PT, PSD quer o apoio do PT. Opa, beleza. Então o que o Lula tá fazendo? Vamos negociar com essas lideranças. Padilha, vai lá e negocia com esses caras. Qual é a fidelidade? O que vocês querem em troca do nosso apoio? Vamos lá. E eles são todos aliados, estão todos aliados. O Lira rachou o Centrão. Então o que acontece? O Lula, ele pode pular o Arthur Lira e negociar diretamente com as bancadas, porque eles também têm o interesse do apoio do governo para 2025, na hora de ter a votação para presidente da Câmara dos Deputados. E o Arthur Lira, como vocês sabem, já falamos muitas vezes aqui no canal, ele tem os poderes hoje dados pelo Lula. Porque o Lula colocou o Arthur Lira como sendo alguém que para articular com o Congresso. Lira, você vai trazer os meus votos. Traga os votos e nós liberamos as emendas. Beleza, beleza. O governo pode escantear o Arthur Lira? Pode. Basta negociar diretamente com as lideranças, só que dá muito mais trabalho. Porque aí é uma negociação a varejo e não a atacado. O Lira faz a negociação com o governo por atacado. Essa é a função dada pelo Lula. Só que se o Lula quiser, ele tira essa função do Lira. O Lira está ficando cada vez mais na mão do Lula. E teve gente que falava que o Lula estava enfraquecido na frente do Arthur Lira. Esse povo não entende nada. E eu fico muito irritado com isso, com essas bobagens que alguns comentaristas de política falam a respeito da relação de Lula e Arthur Lira. Nunca um presidente da Câmara dos Deputados vai ser mais poderoso que o presidente da República. Tanto que o Lira tá em silêncio. Ele teve que colocar o rabo entre as pernas esses últimos dias e ficar quietinho. Porque além de toda essa pressão jurídica, existe a pressão política, existe a pressão jurídica. A Polícia Federal fechou um cerco em torno do Lira. Já falamos sobre isso, ele corre o risco até de ser preso. Link aqui no card. Porque além de todo o problema dos kits robótica, do Luciano Cavalcante, que é o braço direito dele, potencial laranja do Arthur Lira, eu desconfio que ele seja laranja, tem o caso dos filhos do Lira. Cada vez mais fica esquisita essa história dos contratos milionários da família do Arthur Lira com entidades governamentais ou entidades públicas. O Lira tá sofrendo um escrutínio e um cerco que ele nunca sofreu. Então não adianta ele querer peitar o governo, não vai peitar. Rodrigo Maia falou recentemente, a condição do Arthur Lira e do Eduardo Cunha são completamente diferentes. Lula é diferente de Dilma, não adianta querer peitar. Presidente da Câmara dos Deputados que quer peitar presidente da República se dá mal. E o Lira vai se dar mal. E o principal castigo, ou o maior castigo do Arthur Lira vai ser novamente presidente ou melhor, deputado federal em 2027. Arthur Lira, ele chegou no ápice da sua trajetória política como deputado. Para ir além, ele tem que ser senador. Eu vejo que senador é mais importante até do que o presidente da Câmara dos Deputados, porque é um cargo mais nobre, muito mais nobre. O presidente da Câmara dos Deputados, quando ele se deita à noite, ele continua sendo um deputadozinho. Agora, o senador, o cara tá no Senado. Mas se ele não tiver força, se ele tiver enfraquecido, pode ser que ele não pegue nem a segunda vaga do Senado em 2026. Pode ser que fique com o Rodrigo Cunha. Vamos ver. Eu só sei que o Lira, ele foi completamente destruído. E cada dia mais os poderes dele ficam mais enfraquecidos.